Galera vascaína, tô de volta na área, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, pra gente trocar uma ideia, voltar a falar de Vasco depois de um tempo de gancho. Graças a Deus tá tudo bem com o canal, tá tudo bem com o Miguelzinho, que foi ontem pro hospital depois de uma pancada na cabeça. Agradecer as centenas de mensagens que eu recebi de carinho e apoio aqui da galera que gosta do canal Vascaíno do Cerrado, dos canais que falaram aí do problema que eu tive. Muito obrigado aí, meus amigos, a todos vocês que acompanham o canal, tá? Agora vamos voltar à atividade, vamos falar, porque hoje tem futebol, hoje tem Campeonato Brasileiro, terceira rodada. O Vasco vai encarar um Fluminense que vem de uma sequência negativa, pressionado. Muita coisa pra gente falar nesse pré-jogo. Antes, só quero falar da minha parceira. Antes, pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, dá essa moral. Falar da minha parceira, o XBet é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Destacar esse jogo do Fluminense contra o Vasco. Estão pagando uma odd de 1,85 para a vitória do Fluminense, 3,62 para o empate, 4,24 para a vitória do Vasco. Olha, para você ver essa dupla chance aqui, ó, tô pagando 1,97 para dar Vasco ou empate. Cara, o Fluminense não vem bem na temporada, o Fernando Diniz muito questionado com os improvisos, um time que não encaixou, que não ganha clássico há 13 jogos, pode ter aí a maior sequência de derrota em clássicos contra os times do Rio de Janeiro. E eu acho essa cotação muito boa aí para o Vasco, viu, de valor, esse dupla chance Vasco aqui. O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. Código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A XBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Uma galera que ficou pedindo dica para mim lá no Instagram, eu vou voltar com as dicas aí. Assim que der, a gente vai fazer os bilhetes e vamos voltar aí com uma sequência positiva para a galera que curte essas dicas, tá bom? Agora vamos falar de Vasco, que é o que interessa. Eu vou começar notícias da semana, não é nem do dia, né? Essa da 777 que está enfrentando dificuldades financeiras, matérias publicadas em jornais aí na Bélgica, na Alemanha, em tudo que é lugar, diz que eles estão sem liquidez, precisando de fluxo de caixa. Como é que uma empresa que ela é contratada para resolver os problemas financeiros dos times não tem dinheiro? Ela passa por problemas financeiros. E aí ela parece estar tentando vender o Standard Liège, que é o time da Bélgica lá, para poder pagar dívidas. Então tá aí a 777 e o cerco, né, se fechando com relação a essa empresa estelionatária. E capa ontem no GE, o Vasco fez uma notificação através do Pedrinho lá, associativo, né, cobrando da 777 garantias de que eles vão colocar os 270 milhões em setembro no Vasco. Aí você está cobrando demais, né? Porque com certeza não vão ter essas garantias, tanto que não tem, que a 777 respondeu a essa cobrança do associativo do Vasco, dizendo que não vai dar garantias nenhumas, que a garantia são as próprias ações. Se eles não pagarem, o Vasco pode ter de volta o controle do futebol. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos dessa novela mexicana envolvendo essa empresa fraudulenta que é a 171 Fraudes. Bom, uma notícia sobre o Paulinho que saiu no Jornal Nacional, o Paulinho tentando dar um golpe na Blitz, né, da Lei Seca lá no Rio de Janeiro. Pegaram ele com drone, pagando um cara para atravessar o carro na Blitz, e lá na frente pegaram, levaram detido o cara e deram aí 2 multas para o Paulinho. Tá aí o Paulinho sendo notícia no Jornal Nacional com relação à Lei Seca. Paulinho que não deve jogar pelo Vasco pelo menos nesse primeiro turno, até metade do segundo turno. E a previsão de volta do Paulinho e do Jair é lá para o final do ano mesmo, já para os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Até voltar a pegar ritmo, é difícil contar com esses 2 jogadores para a temporada. Agora, o Payet não. O Payet já está treinando com bola, fazendo atividades em campo. Só não vai ser relacionado para o jogo hoje, porque o Ramon Dias, que é o jogador 100%, que ele se recupere 100% para estar à disposição do Vasco. Provavelmente
o Payet deve encarar o Criciúma no sábado que vem. O Vasco jogando hoje vai ter uma semana cheia para trabalhar. Encara no dia 27/4 o Criciúma em São Januário. E o Payet pode ser aí a novidade para esse meio de campo. A gente vai ter de um lado o Payet e do outro no Criciúma o Marquinhos Gabriel. Lembra do Marquinhos Gabriel? É o meia do Criciúma. Bom, uma outra informação, o Payet não vai para o jogo, o Gary Medel também não vai para o jogo, problema familiar, a mãe dele está com problemas de saúde, internada no hospital, então o Medel foi para o Chile e desfalca o Vasco no jogo hoje contra o Fluminense. Aí vamos falar de uma provável escalação do Vasco para encarar o Fluminense, com uma mudança em relação ao jogo passado, porque o João Vitor pode ficar de fora, pode ficar no banco, e entrar o Michael de titular. Acho que o João Vitor sentiu, vai estar à disposição, mas o Michael pode ser a novidade nesse time titular, que vem com Léo Jardim, Paulo Henrique, Michael, Léo e Piton. No meio de campo são 3 volantes, Forza, Galdames e o Cocão. Cocão não jogou bem no jogo passado, né? Não pude gravar o pós-jogo. Tomara que volte a jogar bem hoje. E no ataque, Rossi, David e Verratti. Esse é o provável time para encarar o Fluminense daqui a pouco, às 4 horas, no Maracanã. O Maracanã que eu falei aí que tem uma situação envolvendo o consórcio Maracanã, e o Fluminense fica com medo de passar vergonha, de ser mandante e liberar a carga de ingresso, como o Flamengo faz, por exemplo. O Flamengo e o Vasco têm um acordo de 50%. O Vasco encara o Flamengo encara o Vasco, é 50% de carga de ingresso dividida aí para as torcidas. Sabe que o Flamengo lota e o Vasco lota, não é a mesma situação do Fluminense. Por isso a diretoria do Fluminense, com medo de passar vergonha, liberou 90% dos ingressos. Aliás, 10%, vai ficar com 90%, liberou 10% da capacidade do Maracanã apenas para os torcedores do Vasco, só que estão passando mais vergonha ainda, estão doando ingresso. Tem um monte de influenciador pedindo, pelo amor de Deus, para a torcida ir para o Maracanã toda vez que vão jogar contra o Vasco. É esse desespero, é essa vergonha, eles pedindo, pelo amor de Deus, para os caras irem para o estádio, né? Até ontem parece que não tinha vendido nem 10 mil ingressos, então é uma coisa vergonhosa, vexatória aí para os dirigentes do Fluminense, a torcida e essa situação envolvendo o Maracanã. Então tá aí o espetáculo que vai ser comprometido por causa de bobagem, vaidade, por causa desses dirigentes que são pilantras, canalhas e não pensam aí no espetáculo, tá? Então tá aí a situação do Maracanã. A provável escalação do Fluminense para o jogo é o goleiro Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Manuel e Marcelo, volante André, Martinelli e Ganso no meio de campo, Arias, Marquinhos e Cano. Esse é o provável time que encara o Vasco. O Fluminense também tem alguns desfalques, jogadores preservados. Lembrar que esses times também jogam Libertadores na semana, tem jogos importantes e devem preservar alguns jogadores, como por exemplo o Renato Augusto. Acho que o Renato Augusto nem vai ser relacionado ou nem deve ir para o banco de reserva. Tá aí, provável escalação do Vasco, provável escalação do Fluminense. Agora é esperar para ver o jogo e depois a gente volta aqui para trocar uma ideia. Pedir para você deixar o joinha, deixa o like e comenta, porque agora o YouTube não vai divulgar o meu vídeo como vinha divulgando. Vai ser demorado para ele dar engajamento de novo e eu preciso muito do seu apoio, da sua força, deixando o joinha, deixando o like, se inscrevendo e deixando uma mensagem, compartilhando o vídeo com os amigos nos grupos de Vascaíno, tá bom? Desejar para você um sábado, um fim de semana abençoado. Até mais tarde. Fique com Deus. Saudações vascaínas.